Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Jesus Cristo à igreja de Tiatira, que fica no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 18. O texto que nós leremos é esse texto dessa carta que o Senhor Jesus Cristo envia para essa igreja na cidade de Tiatira, na Ásia, próximo à igreja de Pérgamo, ou próxima à cidade de Pérgamo, onde estava a igreja da carta, da epístola que nós lemos na semana passada, né? Da carta da semana passada. Agora é para Tiatira. Apocalipse 2, 18, diz assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés brilhantes ao metal que brilha, semelhantes ao metal que brilha. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça, enviarei uma grande tribulação aos que cometeram adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-a como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, esse texto traz um alerta para a igreja de Tiatira, que é um dos alertas, tá certo isso, né? Isso, que é um dos alertas, um dos avisos mais frequentes nas Escrituras. Mas que também é um aviso especialmente importante para a igreja de hoje. Hoje, nós estamos numa realidade em que os meios de comunicação estão bastante diversificados e bastante democratizados. Além de nós podermos ter acesso a um número muito grande de fontes de informação, nós também temos a oportunidade de produzir conteúdo, como é dito hoje a respeito do que se faz na internet. Produzir conteúdo. Consumimos conteúdo de muitas fontes diferentes, nos tornamos fonte de conteúdo ao produzirmos alguma coisa, e também partilhamos e compartilhamos muitas coisas que são ditas, escritas, ensinadas, defendidas, de naturezas diversas, de muitos temas diferentes, de muitos interesses diferentes, de muitas bandeiras diferentes. Nós estamos mais do que nunca na era da informação. Acho que sempre houve era da informação, porque sempre foi importante ter informação sobre as coisas. Mas hoje não é só importante ter informação. Hoje a gente tem informação até demais. A gente está se afogando em tanta informação. E junto com informações que nos esclarecem a respeito da realidade, nós também consumimos e recebemos as chamadas fake news, notícias falsas. Recebemos notícias falsas de também muitas fontes diferentes. Isso não é novo. Antigamente, quando
os meios de comunicação eram mais restritos a grandes canais de comunicação, seja de imprensa escrita, televisiva, rádio, o que é que seja, também havia notícias falsas. Também vinham notícias falsas. Anúncios e informações que não condiziam com a realidade. Um dia fazia mal comer ovo, no outro dia fazia um bem danado. Um dia o café vai te matar, no outro dia o café vai te salvar. E outras tantas informações a respeito de tantas outros temas. Mas esse tipo de compartilhamento de informações não está restrito apenas a essas coisas do mundo. Também está no que envolve a pregação da fé cristã, no que envolve a pregação do evangelho. E no que vem o verdadeiro evangelho, a boa notícia, as good news, as boas notícias, vem também o falso evangelho. Fake news. O falso evangelho pregado. E esse é o alerta que está em toda a Escritura. Desde Gênesis até Apocalipse. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos profetas. Desde Gênesis. E não estou falando de Gênesis assim, mais para frente, não, lá na época de Abraão. Eu estou falando do Éden. Eu estou falando do uso da palavra de Deus que a serpente fez no Éden. A serpente cita a palavra de Deus de modo distorcido para tentar Eva. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, você vai ver a serpente falando com Eva assim: não foi assim que Deus disse? Pode comer de toda a árvore? E aí Eva responde: não. Ele disse: pode comer de toda a árvore, menos 10. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde lá, o uso da palavra de Deus de maneira distorcida, o falso anúncio de Deus, um falso evangelho, uma falsa boa mensagem, porque a boa mensagem de Deus era que ele amava Adão e Eva, e a boa mensagem da serpente era: você vai se tornar Deus se comer desse fruto. Uma falsa boa notícia, um falso evangelho, estava sendo pregado. Em toda a Escritura há alertas a respeito disso. E aqui o que está acontecendo na igreja de Tiatira também é isso. Um alerta a respeito de um falso profeta, no caso uma falsa profetisa. Uma falsa profetisa que é chamada aqui de Jezabel, o nome dela não era esse é um nome simbólico, porque Jezabel faz referência à mulher de Acabe, citada no Antigo Testamento. Aquela que influenciou o rei e todo o povo a irem para a idolatria. Então ela está mencionada aqui, fazendo uma referência a Jezabel, como essa que conduz também o povo à idolatria. Assim como na carta a Pérgamo era mencionado Balaque, como também uma figura do Antigo Testamento, e Balaão, que estavam desviando o povo, criando armadilhas para o povo. E o problema aqui não é ser uma profetisa, gente. Lá em 1 Coríntios, Paulo dá recomendações de como as profetisas profetizavam. Mulheres traziam profetisa no Novo Testamento. Isso não tem problema nenhum. Está lá em 1 Coríntios. As mulheres que fossem trazer profecia, tinha lá a recomendação de como fazê-lo. O problema é a falsa profecia. É o falso ensino que está sendo trazido por essa mulher aqui. E essa igreja, ela está em oposição àquilo que era a igreja de Éfeso, mencionada na primeira carta, o destinatário da primeira carta das 7 cartas às igrejas da Ásia. O que é dito a respeito daquela igreja? Olha, vocês estão firmes, não negaram o meu nome, estão firmes na doutrina, se apegaram, defenderam-se contra os nicolaítas, vocês estão firmes aí, vocês não estão aceitando a doutrina. Porém, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, volta àquelas primeiras obras. Essa igreja é o contrário, as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Vocês estão trabalhando muito, vocês estão fazendo muito bem, estão agindo demais, bastante. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço e tua perseverança. Parece que completou tudo.
mas no meio de vocês tem uma profetisa que é uma profetisa falsa. E vocês aceitam essa falsa profetisa no meio de vocês, falando esse monte de bobeira, esse monte de bobagem. Irmãos, em toda a história da igreja, falsos mestres e falsos profetas se levantaram pregando heresias. Toda a história da igreja, toda a história do povo de Deus. Se você pegar qualquer momento da história da igreja, da história do povo de Deus, você vai encontrar pessoas que pregavam aquilo que Deus não tinha dito. Você vai encontrar. E não é diferente no nosso tempo. No nosso tempo, os falsos profetas e falsos mestres estão em todos os lugares. E eles são identificáveis. E o Senhor se opõe a eles. E por que o Senhor se opõe a eles? Porque estes que trazem uma palavra falsa, que não é uma palavra de Deus, esses devem ser considerados, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, aqueles que pregam um outro evangelho, devem ser considerados anátema, devem ser considerados malditos. É isso o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 1. Inclusive ele fala, qualquer um que trouxer um evangelho diferente do que eu preguei. Inclusive se esse qualquer um for eu mesmo, ou um anjo do céu, qualquer pessoa que pregar alguma coisa diferente do evangelho que vocês receberam primeiro, seja considerado um maldito. Essas pessoas são inimigas de Deus na sua obra de trazer o falso ensino, porque quando pregam um falso evangelho, quando pregam um falso ensino, estão sendo usadas por Satanás mesmo. É isso que significa ser maldito. O apóstolo João, esse que escreveu o Apocalipse, escreveu na sua primeira epístola que ao julgar a pregação, nós deveríamos discernir os espíritos. Por quê? Como é que a gente sabe que espírito está pregando? De acordo com a palavra que prega. E ele diz que aquele que afirma que Jesus veio em carne, esse aí está falando de Deus. Mas aquele que não diz isso, aquele que vai contra, aquele que prega contra a encarnação de Jesus Cristo, esse aí está falando do espírito do anticristo. Falsos mestres não trazem a palavra de Deus, falsos mestres trazem a palavra do diabo. A palavra do diabo, aquela que primeiro foi dita no Éden pela serpente. Aquela que também foi dita diante de Jesus Cristo no deserto. Satanás apareceu para tentar Jesus Cristo no deserto. E o que ele disse para o Senhor Jesus Cristo? Versículos. Versículos não, porque a Bíblia não estava dividida em versículos, mas trechos da Escritura. Trechos da Escritura. Satanás usou contra o Senhor. Não se engane. Um pastor, um mestre, um profeta que usa a Bíblia, pode estar usando a Bíblia na hermenêutica, na interpretação do diabo. Pode estar. Satanás faz isso em toda Escritura. E aqui na igreja de Tiatira fazia isso através dessa mulher, essa Jezabel, que levantava esse tipo de ensino que abusava da graça de Deus. E o Senhor é inimigo dessas pessoas, porque diz que já deu tempo para que ela se arrependesse, ela não se arrependeu, e agora ele virá com juízo sobre ela. Trará tribulação, fará que ela adoeça, os seus filhos morrerão. É inimiga de Deus. Judas, na sua epístola, cita um texto, que é um texto que era atribuído a Enoque. Está lá no livro chamado Livro de Enoque. E o texto diz que contra os falsos mestres, o Senhor virá no último dia com milhares dos seus santos. Sabe a volta de Cristo que nós ansiamos com tanto desejo? Para os que esperam em Jesus Cristo, é graça. Para os falsos mestres, é um exército contra eles. Milhares de santos vindo com Jesus Cristo contra aquele que usa a sua boca e a palavra de Deus para ensinar doutrina demoníaca. Demoníaca.
A Bíblia insiste nisso, eu já citei vários textos aqui. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar que haverá mestres que ensinarão doutrinas de demônios. Especificamente lá ele está falando de gente que proibia o casamento e certos alimentos. E ele fala que era doutrina de demônios, aquilo que estava acontecendo. A pessoa pode abrir a boca, cheia de versículo, e está pregando a palavra de Satanás, e não a de Deus. Os falsos mestres estão na história da igreja, os falsos mestres estão no nosso tempo. Eles são inimigos de Deus e contra eles Deus agirá e age e agirá. Bom, mas isso não é tudo que esse texto fala. Porque quando o Senhor Jesus Cristo mandar essa carta para a igreja, ele não diz assim, olha, pega essa carta, envia lá para essa tal de Jezabel, deixa ela ler e ela tremer na base. Deixa ela ler esse negócio e ficar com medo. Ele manda para a igreja. E quando ele manda para a igreja, ele diz uma coisa lá no versículo 20. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Ele tem alguma coisa contra Jezabel. É o fato que ela está pregando. Estou usando o nome de Jezabel porque a gente não sabe qual nome que é, né? Ele tem alguma coisa contra essa Jezabel aí. Que ela prega falso ensino. Mas ele tem contra a própria igreja o fato de que a igreja tolera essa falsa profetisa. E é aí que eu acho que nós devemos olhar com esse texto com mais atenção, porque agora está falando da gente. Até então esse texto está falando de mim. De mim, que eu sou pastor, eu que estou pregando aqui, eu que estou falando, cuidado. É contra você que os milhares de santos virão, se você for um falso mestre. É você que é um maldito se prega outro evangelho. Mas agora, tenho contra ti igreja. O que essa igreja estava errando? Estava errando em tolerar o falso ensino. Estava errando em aceitar esse falso ensino no meio da igreja. Não pode. A comunidade do Senhor é a comunidade da palavra de Deus, formada pela palavra de Deus, e que tem o evangelho como seu tesouro, deve prezar pelo evangelho como algo valiosíssimo. Não deve deixar corromper o evangelho. Isso é tão sério que João na sua epístola diz, olha, se chegar alguém falando uma outra coisa, você nem o saúde, nem o receba em casa. Por quê? Porque você não pode tolerar o falso evangelho, porque você não sabe quem é fraco e pode cair. Quem preza pela pureza do evangelho é a igreja. Especialmente os mais maduros. Especialmente os líderes. Especialmente os mestres. Esses prezam pelo verdadeiro evangelho e não podem deixar que as heresias cresçam dentro da igreja. E quando a igreja tolera, o Senhor tem algo contra a igreja. Eu te amo, eu te amo. Eu conheço o teu amor. Eu conheço as suas obras, eu sei da sua fidelidade, eu me alegro que as suas obras agora são mais numerosas que as antigas, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês estão tolerando. Vocês querem mesmo continuar agindo dessa forma, porque isso vai trazer consequência. Isso permanece como um pecado da igreja. Não se pode tolerar falso ensino, não se pode tolerar falsa profecia. O falso profeta no Antigo Testamento tinha como sentença, quando ele dizia que uma coisa ia acontecer, Deus me disse, vai acontecer tal coisa, a coisa não acontecia, ele tinha como sentença o ser apedrejado. Apedrejado. Um tempo atrás, um pastor de uma igreja do nosso país escreveu na internet uma profecia contra um pastor de uma outra denominação. Porque eles têm uma divergência teológica. Uma divergência, não é nada muito sério. Uma divergência, inclusive, que tem dentro da nossa igreja. Uns creem de um jeito, outros de outro. Uma coisa periférica, não é uma coisa central. E por causa desse tema periférico, que nem é central, esse pastor disse, o reverendo vai morrer. Antes que chegue a data, se não me engano era a data do aniversário da reforma, que foi ano passado, né? O reverendo vai morrer. Passou e o reverendo não morreu.
Esse pastor veio a público e falou, não morreu? Quase. Sofreu um acidente lá que eu sei. E esse texto fala que Deus deu tempo para Jezabel se arrepender. E Deus dá tempo, Deus é misericordioso. Deus não quer vir com milhares de santos contra as pessoas, Ele quer que as pessoas se convertam, se arrependam. Mas o coração orgulhoso desse falso mestre se manteve. E ele veio a público e falou, olha, quase, hein? Eu estava certo, não estava errado não. Se fosse no Antigo Testamento, tinha morrido apedrejado. E nós não podemos tolerar. Nós não podemos tolerar no meio da nossa igreja, nós não podemos tolerar na comunidade que o falso ensino seja propagado. Mas isso coloca sobre a igreja uma responsabilidade. E a responsabilidade é de que a igreja conheça a palavra. A igreja precisa conhecer a palavra. Ela precisa conhecer a palavra para julgar a profecia. Sem o conhecimento da palavra não se julga a profecia. Como é que você sabe se um texto pregado, se algo dito é verdadeiro ou não? Diferente das fake news que a gente vê na internet, no qual nós não temos acesso às realidades mesmo, do que é dito a respeito das outras pessoas, nós temos na casa de cada um de nós acesso direto à realidade mesmo, que é a palavra de Deus. Tem um jeito de você saber a verdade. É você olhar aqui na palavra de Deus. É você buscar, é você mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia conta a história lá no livro de Atos dos bereanos. Lembra dos bereanos? O apóstolo Paulo pregou em Tessalônica e saiu de lá correndo porque os tessalonicenses queriam pegá-lo. Aí ele vai para Bereia. Chega em Bereia, Lucas escreve, os bereanos eram muito mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles conferiam na Escritura se tudo que era dito era daquele jeito mesmo. A Bíblia, os autores bíblicos, e Lucas era muito próximo de Paulo, e Paulo fala isso em Gálatas sobre si mesmo, eles não ficam defendendo a sua opinião. Eles não ficam falando assim, submeta ao que eu estou dizendo, porque eu sou pastor e você fica na sua. Não. Ele fala, olha aí na Escritura, vê se não é o que eu estou falando. É esse o tipo da liderança bíblica. Se você vê pastores ou mestres ou profetas que não aceitam questionamento a partir da palavra de Deus, porque eles consideram que a sua palavra é a palavra final, esse pastor não prega a palavra de Deus, prega a própria palavra. A autoridade sobre ele não é a palavra de Deus, é ele mesmo. Isso aí está errado. Você tem a responsabilidade de aprender a palavra de Deus para resistir à falsa profecia que é pregada. E eu falei de falsa profecia e falso ensino em tantos ambientes, e eu quero falar desse ambiente aqui. Porque quando eu prego aqui para os irmãos, eu submeto essa pregação à palavra que os irmãos têm nas mãos. Para quê? Além de ser o ensino da palavra, para que os irmãos façam como os bereanos. Olhem na Escritura e veem se a coisa é desse jeito mesmo. Porque se esse alerta é tão frequente na Escritura, de Gênesis a Apocalipse, falando de mau uso da palavra de Deus e de falso ensino, como é que nós podemos nos dar ao luxo de acreditar num pastor só porque ele é pastor? Como é que você pode se dar ao luxo de acreditar no que eu estou falando só porque sou eu que estou falando? Deus usa a sua palavra e usa pastores que pregam a sua palavra. Deus usa o púlpito no qual a sua palavra é pregada, mas Satanás usa o púlpito das igrejas com falsos mestres. E como é que você se protege disso? E como é que você protege o ensino e a santa doutrina, que é a missão da igreja, para Deus não chegar para você e falar, tenho contra ti, que toleras aquele baixinho barbudo pregando um monte de heresia lá na frente? Como? Se você não estuda a palavra de Deus. Qual a autoridade, queridos? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E ela está nas nossas mãos para que nós conheçamos a verdade. Para que nós saibamos a verdade.
Talvez você pense assim, mas se eu souber a palavra de Deus, eu estou fazendo o seu trabalho, não é? Não é você que tem que vir aqui me ensinar. Não. Eu venho aqui pregar o evangelho. Eu venho aqui orientar segundo a palavra de Deus. Eu tenho esse chamado de Deus para fazer isso. Contudo, é um absurdo você pensar que você conhecer toda a palavra de Deus, numa profundidade que você conseguir, na maior profundidade que você conseguir, faça com que você não aprenda nada dos outros. Inclusive, isso acontece com os próprios pastores. Quanto eu não aprendo com os irmãos, quanto eu não aprendo com outros colegas, quanto eu não aprendo com irmãos de outras igrejas. Estudar a palavra de Deus em casa não é inutilizar o pastor, é aprender mais. E aprender do pastor mais também. Você aproveitará muito mais uma boa mensagem se você já tiver um bom conhecimento da Bíblia. Quanto mais você tiver, mais você aproveita. Entende? Para sermos essa comunidade que ama a palavra de Deus e onde não há heresia, onde não há falso ensino, onde nós resistimos a qualquer heresia que tente entrar aqui no meio. Essa é a missão da igreja. Isso é algo que Jesus Cristo pede de nós. Pede que nós conheçamos a palavra de Deus e que nós não toleremos o falso ensino. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas não é só conhecer. Eu quero desafiar os irmãos a conhecer, quero desafiar os irmãos a resistir ao falso ensino, mas quero também desafiar os irmãos a propor a palavra de Deus. Porque isso não pode faltar. Não é só você conhecer a palavra para fazer calar os nécios, para fazer calar os loucos que usam do púlpito. Paulo, escrevendo a Tito, diz que é necessário que esses homens sejam calados. Mas não é só para isso que você vai conhecer a palavra de Deus. É para falar também. Porque é da igreja que Deus tira também os seus ministros. Todos nós devemos pregar o evangelho, todos nós devemos testemunhar e evangelizar. Mas alguns de nós aqui, serão chamados por Deus para fazer disso o seu ministério. O ministério da exposição e da pregação da sua palavra. Como é que você vai saber disso? Se você não amar a palavra de Deus e não buscá-la com todo afinco, com toda dedicação. Nós precisamos de mais gente pregando a santa palavra de Deus, para que o barulho dos hereges seja coberto. Para que fortaleçam-se os fracos que estão sendo conduzidos. Porque o Senhor fala deles. Fala que daqueles que toleram e caminham nas obras dessa Jezabel, esses sofrerão as consequências. E por misericórdia a eles, nós devemos nos empenhar em pregar a santa palavra. Em abraçá-los, que é uma linguagem que está escrito lá na Epístola de Judas, quando ele fala sobre os fracos que caíram diante dos falsos ensinos, abraçá-los e resgatá-los do fogo, mas odiando as suas práticas, odiando até a roupa manchada da carne, contaminada, todas as práticas contaminadas, o pecado fica lá fora, mas você o ama, não vai pelo caminho ruim. Mas como é que você vai dizer para ele que o caminho é ruim se você não conhece a palavra? Como é que você vai conduzir o seu irmão se você não conhece a palavra? Como um cego pode guiar outro cego? Não pode. Como você vai resistir a Satanás quando ele vier com a palavra diante de você da boca de um falso profeta? Como é que você vai responder como Jesus Cristo, que respondeu com a palavra de Deus? Como é que nós respondemos às vozes satânicas que tomam o nosso país hoje? De tantos e tantos falsos mestres que pregam em todos os lugares, se nós não tivermos voz santa com palavras santas de Deus. Como? É necessário que nós nos voltemos para a palavra de Deus. É necessário que nós busquemos mais da palavra de Deus. Queridos, a cada dia, o Senhor nos surpreende com a sua palavra. É um livro limitado no seu tamanho. Ele tem um número limitado de livros, tem um número limitado de páginas, de palavras. E você pode ler várias vezes, mas você sempre será surpreendido. Porque o Senhor fala e fala coisas novas
destaca novas nuances e te chama para novos desafios, e você é tomado por esse poder da palavra de Deus. Isso tem acontecido comigo. Hoje eu estava refletindo nisso. Como o Senhor, nesse último ano, me ensinou dimensões do seu evangelho que eu não conhecia. E como foi isso? Um dia eu estava orando no meu quarto, apareceu um anjo? Não. Foi com textos, alguns que eu já conhecia há muito tempo, que recito com frequência. E de repente, eles me tomam e falam, olha, peraí, você não prestou atenção nesse ponto aqui. E renovado pela palavra, falamos coisas novas da palavra. Da mesma antiga palavra, das mesmas antigas veredas do Senhor, mas com o renovo de uma nova caminhada. Você quer se dedicar mais a Deus? Você quer servir mais ao Senhor? Você quer ser alguém mais fiel a Deus? Eu tenho visto pessoas na nossa igreja que têm sentido essa vontade de responder aos desafios que Deus lhe faz. Começa por buscar o Senhor na palavra dele. Começa por meditar na palavra de Deus. Eu quero conhecer mais. Eu quero saber essas coisas que me parecem novas. Eu quero saber detalhes que eu não conheço. E tudo que você conhecer mais da palavra de Deus ampliará mais o seu entendimento de quem Deus é, mais a sua visão, o seu vislumbre da santidade dele, e mais as suas obras, a sua boca e a igreja estarão purificados. Porque o Senhor coloca essa responsabilidade sobre todos nós. E se nós estivermos firmados na palavra de Deus, como um alicerce que ela é, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina, mas seremos um testemunho do Deus vivo aqui nessa cidade. Amém, queridos?